Agora, Mauro César Pereira, tá? Deu essa informação de que o Flamengo voltou a ir atrás do Claudinho. E aí foi confirmado, inclusive, pelo Marcos Braz, que o Flamengo está interessado no Claudinho. Agora, o Claudinho, ele é sempre uma incógnita, né? Porque o Flamengo já esteve interessado no Claudinho, se eu não me engano, 2 ou 3 vezes. Eu mesmo apurei, né, ontem, depois que eu vi essa notícia, Claudinho quer jogar no Flamengo. Foi a informação que eu tive. Que ele quer sair da Rússia, que ele quer jogar no Flamengo. Agora, Mauro, você tem alguma informação sobre o Claudinho? Lembrando, o Zenit é um clube chato para liberar jogador. O Zenit em momento nenhum aceitou vender o Claudinho pro Flamengo. O Flamengo já chegou a oferecer, né, Mauro, 20 milhões de euros, não foi? Não. Pelo Claudinho? Não, acho que foi na faixa de 15, por aí. Cerca de 15 milhões de euros pelo Claudinho. Eles nem responderam. E o Zenit não, o Zenit é chato. Você acha que... O Zenit andou para a proposta do Flamengo. Quê? Andou. Eles não responderam. Não, com gás, né? São da Gazprom, o clube rico. Você acha que tem chance, é realmente, você também apurou, tem o interesse do Flamengo, Flamengo não conseguir nada? Eu acho que o Flamengo no mercado ele tem que ser um pouco mais criativo, abrir mais o leque, né? E buscar jogadores que são possíveis. O Claudinho, naquele momento, não era viável. Ele continua sendo titular do time. Agora, tem uma informação que hoje foi trazida pelo Fábio Aleixo, que é um jornalista brasileiro que mora na Rússia, né? E ele informou que o Arshavin, aquele jogador que foi do Arsenal, ele é o diretor esportivo do clube, né, do Zenit, disse que o Claudinho vai ser vendido, pode ser vendido. Ou seja, eles estão tentando trazer o Illich, lá da Itália, que joga na Itália, e se contratar esse jogador, eles podem vender o Claudinho. Mas tem que trazer um outro meia para vender o Claudinho. Mas já admitem negociar por uma boa proposta. O que seria uma boa proposta? É que é difícil saber. Ele custou 15 milhões ao clube russo. Aí eu peguei lá para ver, por exemplo, o Malcom. Eles compraram o Barcelona por 40, venderam o Paulo Hilal por 60. Se uma boa proposta fosse 50% a mais do que eles pagaram, seria 22 milhões e meio. Mas eles sabem também que o futebol brasileiro não é o futebol saudita, né? Então não dá para pensar que dá para aplicar o mesmo percentual. Então o que seria uma boa proposta? 15, 16, 17, 18? Não sei. Depende do que é uma boa proposta. Agora, pelo menos, me parece que se eles mandam uma proposta, o Zenit vai responder, né, quanto eles querem. Porque eles querem contratar esse outro jogador, é isso? Eles querem contratar outro jogador e já admitem liberar o Claudinho. Mas, desde 2021 que ele está lá, né? 3 anos. Ele está jogou ontem, amistoso contra o Estrela Vermelha, fez gol. Eu estava olhando lá, no Campeonato Russo, ele fez de 30 jogos, ele foi titular em 28, participou de 30 jogos, 28 como titular, ele joga sempre, ele é um jogador titular, ele está bem. Mas eles admitem negociar, certamente porque o jogador também, de repente, deve estar fazendo uma pressãozinha para sair, quer ir embora. Acho que já cumpriu lá a missão dele. E aí tem um problema também. Mauro César deixando claro que dessa vez é mais viável uma negociação do Flamengo com o Claudinho, porque o Zenit quer contratar um outro jogador para a posição e agora já pode escutar o Flamengo, mas é difícil. Só que você queria também falar que tem um problema, né, Mauro? O problema é que assim, os jogadores que vão para a Rússia, eles não jogam no Champions League, né? O Zenit seria campeão russo, está sempre ganhando campeonato. Então, por conta da guerra, não joga a Champions League. Então, isso também é uma coisa que acaba dando para o jogador que quer ir embora, depois de um tempo, um certo trunfo. Olha, eu vim para cá, mas com essa situação e tal, só joga aqui dentro da Rússia. O cara tem o direito também de querer outras oportunidades profissionais. Aí, de repente, com um jeitinho, depois de um tempo, convence. Mas na tentativa anterior, o Flamengo mandou uma proposta, eles nem responderam. Aí o Flamengo foi atrás do Wendel, que começou a sinalizar que queria vir. Aí eles também seguraram o Wendel não veio. E me parece que agora é mais... É viável uma negociação. Da outra vez era inviável. Mas é bem difícil, não é uma contratação fácil, não. Vejamos o que vai acontecer. Agora, curioso que o Marcos Braz falou que a janela agora não seria tão forte, né? Porque a do início do ano foi pesada, né? Sim. Foram 30 e poucos milhões de dólares que gastaram no... Foi De La Cruz, Vinha e Léo Ortiz. Então, não sei se eles vão fazer agora um investimento tão alto nesse jogador. Vai depender também de como é que vai ser o pagamento, como é que parcela, como é que faz, esse tipo de coisa, né? Para poder fazer a contratação. Vamos ver se vai avançar. Já é coisa antiga. Só acho que o Flamengo deveria ter um pouco mais de opções no mercado, né? E o Marcos Antônio tá difícil, hein? O Lazio tá jogando duro. Ah, é? Porque acabaram de me mandar que ele tinha fechado. Ontem me disseram, só se então hoje eles conseguiram avançar. Ontem, eu falei com a pessoa do Flamengo, falou, tá bem difícil, a Lazio tá dificultando. Marco Antônio, volante, né? Pode ser que de ontem para hoje tenha mudado. Ontem que me disseram, ontem pela manhã, que a Lazio estava dificultando muito. Que era preciso ter uma certa paciência ali e continuar travando ali o embate com eles. E é um bom jogador? Eu conheço muito pouco dele. Ele tem boas referências, parece um jogador que joga em diferentes posições no meio campo. Seria um reserva pro Gerson, né?
A ideia é ter um suplente para o Gerson, um cara que pode fazer... O Gerson joga diferentes funções, ele poderia fazer isso também. É um jogador pequeno, né? Um jogador físico, mas é um jogador rápido, mais dinâmico, pelo menos é o que falam as pessoas que o estudaram mais. Eu vou fazer comentários profundos sobre ele porque realmente não observei. E detalhe que o Flamengo não desistiu do Paquetá. A informação que chega é que o Flamengo não desistiu do Lucas Paquetá e ainda pode ser aí um reforço também, mesmo com toda essa situação de poder ser banido do futebol, poder ser banido por anos ou até de uma forma definitiva do futebol, por uma acusação formal da Federação Inglesa, né? De futebol, de envolvimento em esquema de aposta esportiva, a notícia é que o Flamengo não teria desistido. Então, só para deixar claro, o Flamengo, em julho de 2023, ofereceu 15 milhões de euros pelo Claudinho, 80 milhões na cotação da época, por 100% dos direitos, mais o Zenit, na época, pedia no mínimo 20 milhões de euros, 107 milhões de reais. Não houve o acordo. E agora o Flamengo vai de novo tentar aí a contratação do Claudinho. Marco Antônio, a agência ANSA está garantindo que fechou. O Flamengo garante que não fechou, que nem se aproximou, tá? Então o Flamengo diz que não está fechado. Não está fechado e nem houve aproximação de ontem para hoje, né? Embora a agência italiana ANSA garanta que está fechado, o Flamengo fala que não. Perguntei, fechou, Marco Antônio? Não. A agência italiana ANSA diz que fechou. Se aproximou pelo menos? Não. Olha aí, ó. Tá? Então o Flamengo não fechou com o Marco Antônio. Tem gente dando essa notícia, cravando essa notícia, provavelmente baseado na agência ANSA da Itália. E o Mauro César, que é informação, né, velho Vamp? Mauro César crava. Não tem, falou agora com pessoas fortes aí no Flamengo, da diretoria. Não tem nada confirmado de Marco Antônio, volante da Lazio, com o Flamengo. Houve um levantamento sobre as equipes que têm menos tempo de descanso nessa temporada, tá? E o Flamengo, ele tá em terceiro. Ele tá atrás apenas do Fortaleza e do Cuiabá. O Tite tinha dado uma declaração após o jogo contra o Cuiabá, ao citar a lesão do Bruno Henrique, que se o sindicato colocou que 66 horas era o tempo necessário para descansar, o sindicato estava errado. Foi um desabafo do Tite, deixando isso claro, e é aí uma situação bem difícil para o Flamengo, né? Flávio, Mauro, Vamp, é o terceiro time que menos descansa, e isso compromete o desempenho de um time. O Tite vem reclamando há muito tempo do calendário e de injustiças que ele acredita que hajam contra o Flamengo. Eu não sei se há injustiças, mas a verdade é que está todo mundo muito carregado, e esse levantamento foi interessante. E o Flamengo é um time de ponta, né? Um time que está brigando lá em cima e perdeu muito jogador para a Copa América. Então, realmente é um problema, é uma dificuldade. Eu cada vez mais digo, não sei para que campeonato regional. Os caras perdem 5 meses do ano com nada e disputam sozinhos, só o campeonato regional. Aí depois vem em bola tudo, né? Então, cada vez mais eu gosto. Cada vez mais você concorda assim, a Eurocopa, você vê, os caras estão tudo jogando, mas parou. Campeonato inglês, campeonato francês, campeonato alemão, tudo aí. Cada vez mais as grandes equipes que chegam para disputar título jogam mais. O City, o Real Madrid. Você pega ali aquela Premier League lá, tem aquele final de ano, dezembro ali até janeiro, Boxing Day, que é uma loucura, né? Ele veio, o City foi pro Mundial de clubes e jogando Boxing Day, pô, jogo atrás de jogo. Então as equipes cada vez jogam mais. Aqui, a gente pode questionar assim, as seleções vão jogar, os campeonatos em andamento. Lá na Europa os caras param. Na Europa para. O absurdo é essa Copa América sem parada. Isso é um absurdo total. Aí eu concordo com o velho Vamp. Vamos ouvir o desabafo do Tite sobre essa situação do sindicato, porque ele reclamou e agora saiu esse levantamento que o Flamengo é o terceiro time que menos descanso tem no futebol brasileiro. Vamos ouvir aí o Tite. Eu não sei, eu não estou afirmando. Agora eu tenho muitas dúvidas se o BH estando limpo, ele não consegue sair do contato e não machucar. Eu não estou dizendo que foi, mas estou dizendo que eu não sei. Por quê? Porque quando há jogos excessivamente, tá, a propensão
de um atleta machucar, ela é muito maior. E fica aqui um registro também. Se o sindicato dos atletas colocou que 66 horas é o tempo para estar, o sindicato está errado também. Porque ele não está dando o devido tempo. Eu também estou colocando na condicional. Ele está dando prerrogativa para o atleta se machucar. Eu não sei se o BH, em função disso, possa ter influenciado e ele ter se machucado. O sindicato, né, em nota, o Sindicato dos Atletas rebateu as declarações, informando que não são defensores do intervalo mínimo de 66 horas entre as partidas, mas que aceitaram acordo com a CBF em 2017 para reduzir o tempo de 72 horas para 66 horas para permitir a adequação do calendário do futebol brasileiro. Se eles são contra, por que eles aceitaram? É isso. Você é contra, você não aceita. Por que eles entraram em acordo? Ou você aceita numa situação de emergência, como na pandemia. Na pandemia, foi 17? A pandemia foi em 2020. Foi em 2017. Então, em 2020, eu até entendo, olha, ou agora enchente no Rio Grande do Sul, são situações atípicas, né? De força maior. Em 2017, qual seria o motivo? A bagunça do calendário da CBF. Então, o sindicato se adequa ao calendário com a bagunça. O sindicato tinha que fazer o quê? Queda de braço com a CBF. Não, a gente não concorda com isso aqui. Porque o calendário é apertado, vocês que se virem, reduzam o estadual. Reduzam o estadual. As datas do estadual. De 16 datas, corta para 8. Metade do tempo que resolve essa parada aí. Dá 2 meses. 8 datas, são 2 meses em finais de semana. Então, resolve essa parada aí, faz 8 datas. Micro campeonato mini, né? Campeonato estadual. Flamengo tem razão para reclamar? Lógico que tem, e outros deveriam reclamar também. Eu lamento que não tenha mais gente reclamando. Agora, o Flamengo está muito fraco de bastidor, né? Como o São Paulo também. Porque joga na quarta, joga no sábado, sabe? Isso aí é outro bastidor que eu falo, não é para você ser beneficiado, não, é para você não ser prejudicado. Flamengo e Cuiabá era para ser domingo. Maracanã estava vazio, o Fluminense jogou em Fortaleza. E esse jogo foi sábado. Por quê? Porque o pay-per-view tinha que mostrar o jogo. Mostrava no domingo, porra. Não, o jogo vai ser domingo. Nem que fosse domingo de manhã. Era melhor do que jogar no sábado. Mais um período de recuperação para os jogadores. Então o Flamengo também vai mal no bastidor. Ele bate de frente, briga, mas não consegue mudar, entendeu? Esse jogo era para ser domingo. Não tinha motivo nenhum para ser no sábado. Aí vai jogar quinta-feira. Houve uma distância de 3 dias com viagem do jogo de Belo Horizonte para o jogo contra o Cuiabá. E agora 5 dias para o jogo contra o Fortaleza. Seriam 4 e 4. Razoável. 4 dias até o jogo contra o Cuiabá, 4 dias até o jogo contra o Fortaleza, que é quinta, 8 horas da noite. Ou seja, tá errado. E não vale para todos os outros. Flamengo, o Atlético Mineiro, que está cheio de problema, para qualquer um. Alguns não reclamam, são subservientes. O Flamengo pelo menos reclama, mas também não consegue no bastidor ser forte bastante e falar assim, olha, nós não vamos aceitar isso aqui está errado, pô. Que a TV escolheu, então liga lá pro dono lá, o chefe lá da TV Globo lá, e fala, olha, não tem, isso aqui é um absurdo. Isso aqui é um absurdo. Ainda falam que é Mamãe Globo, né? Porque a CBF fala isso. Você pergunta a CBF da tabela, a informação que eles te dão é essa. Não, a Globo que escolhe os horários aqui, que ela tem que montar a grade, que ela paga. Tudo bem. Ela paga, é justo. Mas precisa ser 3 dias? Por que esse jogo tinha que ser sábado à noite? Flamengo e São Paulo. Ou seja, quem manda no calendário é a TV, não é a CBF? Claro que é a TV. É evidente que é a TV. Ela paga por isso. Nós também é errado, não. Ela paga, mas tem que ser razoável, né? Até para preservar o próprio produto que ela tem. Não é melhor ter jogadores em condições, jogos melhores? Acho que sim, né? Eu não entendo qual a diferença desse jogo ser sábado, domingo. Vai dar a mesma audiência, jogo do Flamengo, vai dar a mesma audiência para eles. Ou não vai? No pay-per-view? Vai. É o time que mais vende pay-per-view. Sábado à noite eu vejo Flamengo e Cuiabá. Domingo eu não vou ver, não. O cara vai ver qualquer dia, cara. O Vampeta lembrou aqui, né, que foram 50 e tantas mil pessoas ao Maracanã no sábado, mesmo com o Brasil jogando logo depois. Os caras não viram o jogo do Brasil, ou pegaram, quando chegaram em casa, já estava no segundo tempo. São Paulo aqui. Não. Foram 64 mil no Maracanã. Então, isso que eu tô falando. Sábado escondeu isso tudo. Mas isso que eu tô falando, não. Eu acho que contra o Cuiabá foi sim. Não, eu tô falando que dá com o que deu. Vem aí, Mauro, eu acho que também, foi. no Morumbi. No São Paulo, 50 mas 100 mil. mil pessoas deixou de ver o jogo, pô. Assim, ver o jogo diretamente, né? Porque pode ter saído correndo, chegar em casa, pegar o segundo tempo. Falando assim. 54.940. Então foi 55 mil pessoas quase. 55 mil pessoas no Maracanã. No ano passado, aí deu 63.148 contra o Cuiabá também, que foi. Pode falar, Mauro. Não, sim, o cara não vai assistir o pay-per-view? Porque é domingo? Vai ver, talvez até veja mais gente veja domingo do que sábado. Quer dizer, eu não entendo por quê. O São Paulo foi a mesma coisa, jogou também quarta e sábado. Por que não jogou domingo? E depois quinta-feira e tal. Enfim, é o de sempre.
Ó, a nota da CBF, a gente foi recuperar, o Kaique recuperou, né, nossa produção aí, a nota de 2017. Tá aí, ó. Acordo regulamenta intervalo mínimo entre partidas. CBF e a Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol assinaram um acordo que regulamenta em 66 horas um intervalo mínimo entre duas partidas de futebol. Tá aí. Com base em quê eles aceitaram isso? Tem um suporte científico que sustente isso? Com base em politicagem, né? Não, que é o que interessa. Em 2017, isso tem 7 anos, gente. 7 anos. Na pandemia, ou no caso específico lá dos times do Rio Grande do Sul e tal, é compreensível. Uma enchente no Rio Grande do Sul, teve uma pandemia, foi um problema mundial. Aí você tem que se adequar a algumas situações, não tem jeito. É uma crise maior do que o futebol. Agora, por que tem que ter esse calendário maluco aí? Qual o motivo para isso? Porque adiaram 2 datas. Porque, assim, todo calendário tem que ter um respiro. Porque pode ter, não precisa ser uma enchente como a do Rio Grande do Sul, mas um mau tempo, um outro problema qualquer de força maior, falta de energia, sei lá, acontece um problema, você tem que adiar de repente algum jogo, tem que ter umas datas para encaixar. Todo calendário tem isso. Você não pode contar com tudo preenchido. A CBF é pior que isso, ela preenche as datas que existem e as que não existem. Aí tem que reduzir para 66 horas. E o torcedor precisa entender que não dá... Por favor, parem com essa bobagem. Ainda tem gente que fala isso, né? Não, que eu vou trabalhar todo dia no ônibus cheio, não sei o que. Cara, é diferente. São coisas diferentes. A sua atividade profissional, a nossa aqui, é diferente. O atleta, ele tem que... primeiro, o nível de exigência física é muito maior. Segundo, o atleta de futebol, ele disputa com outro cara. Quando ele corre na bola e você reclama que o cara não chegou, ele está correndo contra o adversário. Quando disputa corpo a corpo, se ele não estiver bem fisicamente, ele perde a dividida. Uma bola aérea, o cara não vai ter o mesmo tempo de reação. É óbvio. Entendeu? É uma exigência muito maior. É a mesma coisa. Quantas maratonas um maratonista consegue correr no ano? 3 ou 4. 3, eu acho. Não, um cara profissional. Porque ele não corre todo mês a maratona. Corre toda hora, uma atrás da outra. Não consegue, porque o nível de exigência é muito alto. Estou citando a maratona, que é uma coisa absurda, né? E o jogo de futebol exige muito. O jogo é muito físico hoje, cara. Entendeu? Isso é uma coisa óbvia. E passou o tempo que aquela coisa que o cara passava a noite enchendo a cara, ia jogar e fazer os gols decididos. Não tem mais isso, não. Não dá mais, não, cara. O cara não consegue mais, não. O futebol mudou. Então, isso é cada vez mais importante. No mundo inteiro é assim. Não é uma coisa do Brasil. A gente que acompanha o futebol internacional, a gente vê isso. Os técnicos lá de fora falam isso. O Klopp reclamava do calendário inglês, que é maluco também em dezembro. O Guardiola reclama. Por quê? Chega em dezembro, eles chegam a fazer jogos a cada dia sim, dia não, quase. Joga segunda, joga na quinta, joga no domingo, sábado e vai embora. Porque aquele período maluco de dezembro lá no futebol da Inglaterra, que é uma tradição... Boxing Day. O Boxing Day é o dia 26, né, que tem vários jogos, que é o dia seguinte ao Natal. É uma tradição que vem desde o século XIX, os primórdios. O Boxing Day começou lá no século XIX. Então, os ingleses têm essa coisa de fazer uma porrada de jogos em dezembro há muito tempo, só que o futebol mudou. Aquele jogador inglês que enchia... Como tinha jogador cachaceiro lá? Aqueles que enchiam a transplante de fígado. O cara ficava no pub... tem vários. O cara ficava no pub lá na sexta-feira tomando todas as cervejas do mundo, no sábado ia lá e fazia o gol. Não tem mais isso, cara. Agora mudou. O jogo é muito físico. O jogo exige muito do cara. O cara é o atleta. Então ele não consegue ter o mesmo desempenho. Aí tem contusão, uma série de problemas. É uma coisa óbvia. O futebol caiu o nível. Sabe? E quando a gente fica falando, eu vou trabalhar igual... Você está fazendo o quê? Você está endossando a sacanagem que a CBF faz com o futebol. Com o futebol. E tudo por quê? Por conta dos campeonatos estaduais, que é a grande pedra no sapato. Bom, a gente tem aqui, né? Só lembrando, né? Meu grande amigo Rafael Siqueira, Jacaré, me mandou aqui, e o Mauro já tinha reforçado isso. A CBF, ela ter aceitado marcar o jogo da maior torcida do Brasil às 8 horas, com o jogo da seleção nas quartas de final da Copa América às 10, ela joga contra a seleção, né, Mauro? Tem isso. Sim. Porque ela vai fazer a maior torcida do Brasil tá cagando e andando pra seleção brasileira. Vou lá assistir ao meu jogo. O São Paulo, que se eu não me engano é a 3ª ou a 4ª maior torcida do Brasil também. Ou seja, a 1ª e a 3ª no ranking das maiores torcidas do Brasil estavam jogando às 8, tendo o jogo da seleção brasileira às 10. Ou seja, a CBF, ela não pensa nem na seleção brasileira. Ela tá pensando pro acordo com a Globo, pro que vai trazer retorno financeiro para ela, e que se dane seleção, clube, torcida. Essa é a verdade.